Vamos ver o que diz 1 Pedro 5, no verso de número 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por todo o mundo. Até aí, vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Recorremos a Ti e a Tua graça, na esperança que fale conosco hoje, na esperança que movas poderosamente entre nós, a despeito dos nossos pecados, orgulho, altivez, a despeito da nossa necessidade, ignorância e insignificância. Se o Senhor olhar para a iniquidade de alguém, quem subsistirá, Senhor? Mas contigo está o perdão para que seja temido. Ansiamos ver o dia que o Senhor mostrará o seu poder e a sua glória como nunca antes, pelo menos em nossa história, tão árida, tão seca, tão desprovida de milagres. Acha graça em nós essa noite, Senhor. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, preste atenção. Essa palavra é muito oportuna, muito pertinente, e eu quero o temor de vocês, a reverência e o silêncio. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a doutrina do diabo. Eu vou falar hoje sobre o nosso arqui-inimigo, o nosso rival, o acusador, o adversário, Satanás. Preste muita atenção, para que você saiba como lidar com esse astuto inimigo. Muitos comentaristas cristãos, eles são categóricos em afirmar que falar do diabo hoje é garantia de ser discriminado ou de ser zombado. A existência, falar da existência e das atividades do diabo não se harmoniza com a visão do homem moderno. Não se harmoniza. O diabo hoje se tornou uma figura mítica. Mítica vem de mito, história, ilusão. Há muita superstição envolvida, muito misticismo envolvido e muita ignorância envolvida quando o assunto é falar de Satanás, principalmente no meio carismático neopentecostal. Parece mais um filme de terror, O Senhor dos Anéis, um caça às bruxas, do que necessariamente a revelação bíblica do que diz, do que a Bíblia fala sobre Satanás. E por mais desagradável que seja esse assunto, Satanás, devemos estudá-lo. Devemos estudá-lo por quê? Porque necessitamos conhecer a fundo o nosso adversário, o nosso inimigo. Devemos estudá-lo porque necessitamos conhecer a fundo a sua história, a sua origem, seus dons, seu poder, sua influência. Devemos estudá-lo a fim de conhecer suas estratégias, suas artimanhas, seus pensamentos, suas armadilhas, para que assim possamos lutar contra ele e vencê-lo. Não se engane, todo crente está engajado em uma batalha
em uma luta. A Bíblia é clara em falar isso, sobretudo no Novo Testamento, que a igreja, no coletivo ou crente individual, está envolvida em uma guerra, em uma batalha, em uma luta espiritual. E essa luta é contra este ser, Satanás, e seu reino organizado, seu reino hierárquico, o seu reino muito bem governado por ele. E o crente que não entende isso, já está em derrota. Ele não pode pensar que esse mundo é uma colônia de férias, e que a conversão é um convite para a paz e tranquilidade. Não, não, não. A conversão, ela pode ser comparada a um alistamento militar. A partir do momento que você se converte, você veste a farda, calça os coturnos, pega o fuzil ou a espada, como queira, e imediatamente se inicia uma guerra. Uma guerra que vai ter fim só com a volta de Jesus ou com a nossa morte. Hoje em dia, existem 3 pontos de vista a respeito do diabo, ou a respeito de Satanás. Primeiro, são aqueles que não acreditam na existência do diabo, que negam categoricamente que existe um ser como o diabo. Existem os outros que superestimam o diabo, dão poderes que ele não tem, supervalorizam, colocam o diabo no mesmo nível de Deus. E o terceiro ponto de vista são aqueles que não só creem no diabo, mas prestam culto ao diabo, adoram o diabo, servem o diabo. Vamos ver o primeiro ponto, então, só um pouquinho de retorno. O primeiro ponto de vista são aqueles que não acreditam na existência do diabo. Por incrível que pareça, dentre estes, há uma infinidade de ditos cristãos, por conta do naturalismo ou racionalismo do século 19 e 20, que foi resultado do iluminismo. O que o iluminismo ensinava? Que tudo aquilo que não pode ser provado pela razão, não pode ser aceito. Tudo tem que ser racional. Então eles rejeitam o que é metafísico, o que é espiritual, o que é transcendental. Então, por causa do iluminismo, nasceu o cristianismo liberal, que rejeita a resistência, que rejeita a existência de um ser como Satanás, a existência literal. Para os liberais, o diabo não passa de uma superstição primitiva. E um desses liberais, o grande teólogo alemão Rudolf Bultmann, acerca do diabo disse: não podemos usar luz elétrica e rádios, e no caso de doenças, utilizar remédios e meios clínicos modernos e sofisticados, e ao mesmo tempo acreditar num mundo de espíritos, acreditar que existem anjos ou demônios. Então, esse tipo de gente não acredita no diabo. No mundo influenciado pela ciência e tecnologia, só se acredita que existe somente o mundo natural. E é assim para muitos países. Há nações e culturas inteiras que não acreditam na existência de seres espirituais, quanto mais Satanás. Satanás foi tirado do vocabulário até de muitas pessoas que frequentam a igreja, cristãos. Estudos feitos em 2011 dizem que metade dos que se identificam como cristãos disseram que Satanás é apenas um símbolo e não um ser vivo. Crentes, teólogos e psicólogos têm reinterpretado passagens bíblicas, por exemplo, sobre possessão demoníaca. As passagens que revelam possessão demoníaca são por eles reinterpretados como apenas surtos de epilepsia e não
a existência de demônios. A essas pessoas que não creem no diabo, Charles Spurgeon disse: certos teólogos hoje em dia não acreditam na existência de Satanás. É curioso que os filhos não creiam na existência do seu próprio pai. Assim, Spurgeon definiu essa gente. A segunda classe são os que superestimam o diabo. O que é superestimar? É engrandecê-lo, é fazê-lo maior do que ele é. Nesses estão os neopentecostais, carismáticos e místicos. Estes dão ênfase exagerada em Satanás. É aquele tipo de gente, pode ter até alguém aqui presente que seja assim, ou me ouvindo. É aquele tipo de gente que encontra demônio por trás de todo o problema. Tudo que acontece de negativo e de ruim em campo conjugal, familiar, financeiro, físico, eles botam na conta do demônio, do diabo. Atribui, mesmo o menor problema é atribuído na conta do diabo. Um pneu de carro fura, acaba a gasolina, corta a energia elétrica, espirra, dá dor de barriga, perde o emprego. Tudo é Satanás. A responsabilidade pessoal dá lugar à ação demoníaca. E as obras da carne, nossos pecados, nossas inclinações pecaminosas, passam a ser demônios e passam a ser combatidas como demônios. Tanto é que eu fui aconselhar um casal cujo marido tinha adulterado, traído a mulher. Ela chegou em casa, pegou o marido com a outra, tentou esconder, achou, enfim. E aconselhando ela disse: ai, que pena, o meu marido abriu a brecha para pombagira, aí aconteceu isso. Eu falei: não, seu marido é um sem vergonha, não bota a culpa em pombagira não, para com isso. Pombagira tem mal o que fazer. Nem sei também de onde tiraram esse nome, né? Então, você está vendo? Não, meu filho, o seu marido é falta de caráter, desvio moral. Estes superestimam o diabo. E tudo isso promove soluções supersticiosas e pouco bíblicas. Por causa dessa visão exagerada dos que superestimam o diabo, então vem as soluções para enfrentá-lo, nas chamadas batalhas espirituais. Pega a chave da cidade, unge pontos estratégicos na cidade, marcha diante de praças, declara em voz alta a queda do diabo. Nada de espiritual, tudo coisa patética e estapafúrdia. Mapeamentos espiritual consiste em identificar qual região se encontra o trono de alguma potestade. Então você precisa mapear para descobrir, e é ali que está vindo toda a origem do mal. Rituais de exorcismo, que são feitos aí por igrejas neopentecostais, é só rituais de exorcismo explícitos. E estes que superestimam o diabo, fazer isso toma o lugar da confissão de pecados, do arrependimento do pecado, da conversão verdadeira para as batalhas espirituais, de modo que ficam uma cristandade, um público todo imergido no pecado, nas dívidas, nas crises, todo inconverso, bodes, achando que estão combatendo com eficácia Satanás. E o terceiro grupo são aqueles, uns não acreditam que ele existe, outros acreditam, mas supervalorizam, e tem outros que acreditam e o adoram. Hoje em dia cresce cada vez mais os movimentos de culto ao diabo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Está cheio de igrejas de Satanás e adoração explícita feita ao diabo. Dados revelam que só nos Estados Unidos da América existem 500 grupos satânicos que praticam bruxaria, satanismo e adoração explícita ao diabo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos o satanismo é uma religião legal, com CNPJ, com igreja, com endereço, com cronograma.
Aleister Crowley, que nasceu em 1875 e faleceu em 1947, foi o responsável por introduzir o satanismo moderno nos Estados Unidos. O que Crowley ensinava? Que Satanás é mais poderoso que Deus, e que o diabo é bom e Deus, na verdade, que é mau. Então vem, praticamente o sucessor dele, Anton LaVey, que funda a Igreja de Satanás em 1966, com o slogan: Deus está morto, Satanás vive. Esses cultos, os cultos a Satanás, são regados de drogas, atos bizarros, junto com orgias sexuais. Esse é o terceiro grupo. Então existe esse tipo de pessoa, adoradores, abertos, explícitos do diabo, em igrejas legalmente abertas, que cultuam livremente o pai da mentira, o príncipe das potestades do ar, o acusador, Satanás. Agora, vamos ver o quarto ponto. O que a Bíblia, a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente, divina, tem a dizer. Ela é a nossa regra de fé e prática. O que ela fala, nós obedecemos. Onde ela se cala, nós calamos. A despeito desses três pontos de vista, temos que reconhecer nosso adversário. Ele existe. Temos que reconhecer sua personalidade. E temos que estudá-lo ao longo da história. Precisamos conhecer suas estratégias a fim de combatê-lo. A doutrina que estuda o diabo, ela é chamada satanologia ou demonologia. É a doutrina que estuda Satanás, satanologia, ou a doutrina que estuda o diabo, demonologia. Há tantas referências sobre o diabo na Bíblia, que é impossível negar sua existência. Ele é citado, para você ter uma ideia, só no Antigo Testamento, ele é citado em 9 livros. Ele é citado em Gênesis, ele é citado em Levítico, ele é citado em Deuteronômio, 1 Crônicas, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O primeiro título dele, o primeiro nome para entendermos a forma que ele trabalha, é Satanás. É o primeiro título dele. Satanás vem de uma palavra hebraica Satã, que significa adversário, ou opositor, ou aquele que resiste a Deus e o povo de Deus. Satanás então é opositor de Deus, da palavra de Deus, do povo de Deus. Satanás é o adversário de Deus, do povo de Deus, da palavra de Deus. Satanás é aquele que resiste a Deus, o Filho de Deus, o povo de Deus e a palavra de Deus. Esse termo aparece 19 vezes no Antigo Testamento. Nos 9 livros citados aparece 19 vezes. Outra coisa que é importante saber: Satanás é um ser espiritual. Ele não tem corpo, ele é imaterial, ele é espírito. É importante saber isso. Por que é importante? Porque quando você tem um problema físico, você combate em campo físico, com ferramentas físicas, armas físicas. Mas quando você tem um problema em campo espiritual, imaterial, você não combate um demônio com um taco de beisebol, com uma espingarda. Você precisa de ferramentas, estratégias espirituais, ok? Então patuá, pão, sal, essa rosa, toda essa parafernália estúpida, imbecil, não tem efeito algum contra o príncipe das trevas. São armas espirituais. Satanás foi criado por Deus. Em Salmo 148, versos 2 a 5 diz: louvai-o todos os seus anjos, louve o Senhor, pois mandou e logo foram criados. Ele foi criado por Deus. Evidentemente que ele não foi criado Satanás. Ele foi criado um anjo bom,
Depois ele se rebelou e se tornou Satanás. Vamos ver isso para frente. Então, outro princípio interessante, vocês que morrem de medo de diabo. Quem criou Deus? Quem me responde? Quem criou Deus? Deus foi criado? Sim ou não? E o diabo? O diabo está na categoria de seres criados. Então ele não está na mesma estatura daquele que autoexiste, daquele que é autoexistente e autossuficiente. Satanás vem na categoria de seres criados e foi criado por Deus. Agora vamos ver Satanás no Novo Testamento. A doutrina de Satanás, ela vai sim se desenvolvendo, porque a revelação é progressiva. Começa em Gênesis e vai clareando até Apocalipse. No Novo Testamento, ela vai se desenvolvendo durante a história e o término dos testamentos. No período intertestamentário, o diabo, se referem ao diabo como Belial, como Mastema ou Samael. Satanás é descrito como chefe de um exército de demônios que guerreia contra Deus. Isso na transição do antigo para o novo, no período intertestamentário, ele era assim conhecido. Já no Novo Testamento, o termo mais usado para Satanás é diabo. O termo Satanás no Novo Testamento ocorre 34 vezes. Já o termo diabo é usado 60 vezes. E das 60 vezes, 40 vezes nos 4 evangelhos. O termo diabo vem do latim, que quer dizer diabolos. Se Satanás é opositor, se Satanás é adversário, diabolos é acusador, é o que lança sofismas, é o que sussurra mentiras, é o que acusa. Satanás é o maior dos acusadores. Ele acusa Deus e acusa os homens. Ele acusou Deus diante de Eva de não querer o melhor para ela. Ele acusou Jó diante de Deus de estar servindo ele por interesse. Ele é um acusador, mentiroso, pai da mentira, estrategista. Quando você pensar em batalha espiritual, não pensa igual a esses estúpidos carismáticos. A figura deles são espadas degladiando. Você entra numa guerra de espada entre bárbaros. Não, quando você pensar em diabo, pensa num tabuleiro de xadrez. É assim que a luta se dá. Ele é estrategista, pai da mentira, surrupiador por natureza, ladrão, enganador, acusador. Nele não habita bem algum. Ele é a personificação do mal, astuto, sagaz, traiçoeiro. Não ignore, Paulo diz, por isso não ignoramos seus ardis. Não ignore, para que possa lutar contra as astutas ciladas. Não é só ciladas, astutas, inteligentes, sorrateiras, sutis. Não pense que você é mais inteligente que ele, você não é. Não pense que você é mais poderoso que ele, você não é. A parte de Cristo, você não tem a menor chance com aquele que enganou 1/3 dos anjos que assistiam diante da glória de Deus, e que enganou o primeiro casal sem pecado. Que será de nós? Ele acusa. Satanás, é muito importante isso também, não só não é material, não tem corpo, não só é espírito, como também não é uma força impessoal do mal. Satanás não é uma força impessoal, uma energia. Satanás é uma pessoa. O que é ser pessoa? É ter razão, sentimentos e vontade.
Razão é ter pensamento, sentimento, é ter emoções, vontade, é ter escolha. Satanás é uma pessoa, veja, ele tem razão, ele tem pensamentos. 2 Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, Satanás vos engane. Astuto, articulado, ele pensa. Segundo, ele tem sentimentos, Apocalipse 12:17, o dragão irou-se contra a mulher, ira, sentimentos, e foi fazer guerra contra ela. E terceiro, ele tem vontade, 2 Timóteo 2:26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade dele estão presos. Então notem, Satanás tem razão, sentimentos e vontade. Ele não é uma força impessoal, ele é uma persona, ele é um indivíduo, ele é um ser. Você não está combatendo uma energia, uma fumaça, uma aparição, mas um ser inteligente, invisível e material, mas inteligente, que tem vontade. E sendo pessoa, presta atenção, é alguém com capacidade de orquestrar, elaborar planos contra o povo de Deus. Sendo uma pessoa inteligente, sendo uma pessoa com raciocínio, ele é capaz de planejar, orquestrar planos contra o povo de Deus. A Bíblia diz que ele é o governador, ele é o príncipe de uma hoste de anjos caídos, um exército de anjos caídos. Efésios capítulo 6, quando Paulo vai revelar como ninguém o reino do inferno, ele usa termos como principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Isso indica formas ou hierarquias, ou significa distinção de demônios. Isso é o reino que ele governa, são súditos dele, são os demônios ao seu serviço. Ele não opera sozinho, ele tem um esquadrão ao seu comando, ele tem um exército que recebe suas ordens, ele tem um enxame de milhões e milhões de demônios. Ele opera em um reino organizado com o seu exército de demônios. Mas antes de ser o que ele é, Satanás foi um dos mais magníficos anjos que Deus criou. Nem sempre ele foi mau, perverso, homicida. Ele já foi um dos seres mais magníficos, se não o maior que Deus criou. Abra comigo em Ezequiel 28, para você ver, texto que fala de Satanás. Ezequiel 28. Usa mais essa câmera aqui, viu, pessoal? Ó, aqui, ó. Esquece dela não. Ezequiel 28, vamos ver. Verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 15, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade no meio de ti. Até aí, presta atenção, veja só,
as características, como ele era. Olha isso aqui, está aberto aí. Como a Bíblia descreve ele. É uma profecia contra o rei do Tiro, e nessa profecia nós temos uma descrição de Satanás, ou Lúcifer, como queira. Outro dia eu explico de onde veio esse nome Lúcifer. Olha como ele era. O verso 12 diz assim: tu és o sinete da perfeição. Sabe o que é sinete da perfeição? Símbolo de uma coisa perfeita, bela, magnífica, sem defeito. Se você subisse no céu antes da queda de Lúcifer e perguntasse para Deus: Deus, me mostra uma coisa belíssima, perfeita. Ah, você quer ver uma coisa perfeita? Lúcifer. Ele é o aferidor de medida. Ele é o símbolo, o sinete de perfeição. Ela é a coisa mais bela que temos aqui. O texto diz: cheio de sabedoria e formosura. Beleza, é uma criatura elegantíssima, cheia de sabedoria. Estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobria. Olha a cobertura dele: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, ouro, ornamentos, engastes. Todas essas pedras são repetidas lá em Apocalipse, é para dizer, todas as pedras é para dizer beleza inimaginável, coberto das coisas mais preciosas. E que mais? O verso 14, tu eras querubim da guarda ungido. A Bíblia fala de querubins em várias passagens, mas só nessa que dá um adendo, dá um adjetivo: querubim ungido. Só Lúcifer recebeu esse título, querubim ungido. Tinha algo especial, algo diferente nele. E que mais? E te estabeleci, permaneceis no Monte Santo, no brilho das pedras andava, ou sobre as pedras afogueadas. Sabe o que é a ideia para hoje? Está vendo aquelas luzes ali? Sabe quando você vai num teatro? Está tudo apagado, aí tem a ribalta. O que é a ribalta? São esses canhões de um lado e de outro, e os canhões estão apontados para o palco, e só ilumina uma pessoa, o artista da peça. As luzes estão todas nele. Esse era Lúcifer, estava sobre as luzes da ribalta, andava sobre as pedras afogueadas. Era o Fred Mercury da época, era o Ayrton Senna, era o Frank Sinatra da época, era o Marlon Brando da época. Aí o que aconteceu? Ele era assim, criatura perfeita, elegante, belíssima, estupenda, magnífica, poderosa, cheia de glória. Mas agora o verso 15, olha a queda: a soberba e a rebelião fez ele cair. Verso 15, perfeito eram os teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, ou seja, da sua fama, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Mas qual foi o pecado dele? Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do seu esplendor. Soberba, orgulho. Ele começou a se achar maior que Deus, melhor que Deus, acima de Deus. E o texto da leitura hoje da liturgia, Isaías 14: subirei acima das mais altas nuvens, e acima do trono do Altíssimo colocarei o meu. O verso 17 ainda: por causa do teu resplendor lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Caiu, destituído de Lúcifer, ou de querubim ungido, ele se deforma, se torna Satanás, se torna diabo, porque o coração encheu de orgulho da sua própria beleza, da sua própria glória. E o que ele faz?
Isaías 14 diz que ele se dá conta quem ele era, e rapaz, eu não sou qualquer coisa não. Ele então se rebela contra Deus, ele intenta tomar o trono de Deus, lutar contra Deus, ir contra Deus. Só que nessa rebelião ele não foi sozinho. Tamanha é a glória dele, tamanha era a persuasão, a sabedoria, que ele vai orquestrar uma rebelião com ele, e ele vai persuadir alguns anjos. Quantos são? A Bíblia diz 1/3, não é pouca coisa não. Vamos imaginar que eram 3 bilhões de anjos, é hipotético. Apocalipse 12, versos 3 e 4, diz assim: e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O dragão aqui é Satanás, com a sua cauda, persuasão, ele engana 1/3 dos anjos para se juntarem a ele, neste ato de se rebelar contra Deus. E é lógico, tanto ele, contra 1/3 dos anjos, são lançados para a terra, e de Lúcifer se torna Satanás, e de anjos caídos, demônios. A resposta de Deus: lançou ele e os anjos rebeldes à terra. Nesse sentido, Satanás perdeu para sempre a sua posição de querubim ungido, ele nunca mais vai recuperar. Veja o que fala Judas 6: e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Está falando isso aqui. E os anjos que não guardaram o seu estado original, quem eram? Satanás, Lúcifer, e todo aquele 1/3 que ele persuadiu, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que é o domicílio? Sua morada. O que Deus tem para ele? Trevas eternas para o dia do juízo. O diabo não tem mais o perdão, não tem mais, jamais. Assim se deu a queda de Lúcifer. Agora vamos ver as atividades do diabo na história, desde o Antigo quanto do Novo Testamento. Notem aqui, presta atenção, a luta toda envolvia Deus, e era lá no céu. Uma vez que o diabo foi expulso do céu e não podia mais atacar a Deus, então ele desviou seus maus intentos agora contra os homens, a coroa da criação de Deus aqui na terra. Preste atenção, irmão, Satanás odeia você, o alvo dele hoje é você, ele odeia você porque você foi feita à imagem de Cristo, ele odeia você porque você foi arrancado do seu domínio, ele odeia você porque ele sabe que Cristo habita em você, ama você e você ama Cristo, e Satanás quer ter você de volta. Por isso ele diz, Lucas 22:31, Simão, Simão, Satanás pediu permissão para reclamar você, mas eu roguei a Deus para que a sua fé não desfaleça. Um puritano disse: somos atacados por um inimigo vivo, inteligente, astuto e cheio de recursos, que consegue sobreviver ao mais antigo cristão, trabalhar mais que o mais operoso cristão, brigar mais do que o mais forte cristão, e pensar com mais sagacidade do que o mais sábio dos cristãos. E qual foi a primeira aparição do diabo? A primeira aparição dele está relatada em Gênesis 3. Esse aqui,
A primeira vez que ele aparece, mas é o segundo ataque. Ele já tinha feito um ataque no céu, e agora ele vai aparecer pela primeira vez no seu segundo ataque. Ele veio ao paraíso como uma serpente, e tentou Eva e Adão a desobedecer. Gênesis 3:1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Verso 4, olha só como ele veio. É assim que Deus disse? Você tem certeza que é assim mesmo? Você tem certeza que é esse caminho? Será que a palavra é infalível, inerrante? Você tem certeza que é desse jeito que você tem que fazer? Aí no verso 4, então primeiro ela põe dúvida na mente de Eva. Estava tão tranquila Eva, estava tudo bem no jardim. Você tem certeza? Ela põe dúvida e ela desacredita as palavras de Deus. E segundo, verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe o dia que comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Agora, Satanás tenta Eva com o mesmo pecado que ele cometeu. Seja igual a Deus. Busca uma sabedoria que você não tem. Não se contente só com o que você recebeu. Busque algo oculto. Onde se deu essa batalha? Ficou endemoniado, babando, arranhou, enrolou nela, começou a esmagar igual uma sucuri. Aqui, ó, na mente. Confundir, cegar, enganar, distorcer. É isso aqui que o diabo faz. Eu vou falar isso mais na frente. Satanás então teve sucesso e Eva e Adão caíram. Quando cai, Satanás recebe uma sentença, e essa sentença vai desenrolar todo o ofício do diabo na terra, até a volta de Jesus, depende da sentença que ele recebeu. Gênesis 3, 14 e 15, então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo, ok? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Então veja só, no que consiste o ofício de Satanás? Ferir o calcanhar da semente da mulher. Desde então ele começa com Abel e Caim, a serpente, Caim, o calcanhar, Abel, e tenta atacar. Ismael atacando Isaque, Esaú atacando Jacó, Faraó atacando Moisés, Faraó lançando as crianças no Nilo e com seus exércitos, cercando Israel no Mar Vermelho. Era Satanás, lutando contra a semente da mulher, o povo de Deus. Ramã fazendo a forca para enforcar os judeus. Ele incitou Davi a numerar o seu povo e Davi quase morreu. Acusou de pecado o sumo sacerdote Josué em Zacarias. No período dos reis tentou arruinar o povo de Deus com práticas pagãs, idolatria, feitiçaria, ocultismo. Na história da igreja, semeou corrupção dentro da igreja com Ananias e Safira em Atos 5. Depois criou heresias, cismas na igreja visíveis, tais como paganismo católico no ano 313 com Constantino. Promoveu a regeneração batismal no século XIV, dizendo que batismo infantil regenera pessoas. Instituiu a oração pelos mortos no século IV. Adoração aos anjos e aos santos mortos no ano 375 depois de Cristo. Adoração a Maria no século IV. A doutrina do purgatório no século VI. O papado romano é instituído no século VII, a transubstanciação da ceia, ou seja, o pão se transforma na carne e o vinho se transforma no sangue de Jesus, pelo Papa Inocêncio III, no século XIII. Todas heresias criadas
por Satanás. É ele perseguindo a descendência. É ele atacando. Ele instigou ondas de perseguição também contra a igreja. No martírio de Estevão ele foi responsável. Na morte de Tiago, filho de Zebedeu, por Herodes. Teve perseguições sobre os imperadores romanos, por Nero no ano 64, Domiciano no ano 81, Trajano no ano 112, Marco Aurélio no ano 161, Sétimo Severo no ano 210 e Maximiano no ano 235. Todos eles incitados por Satanás a perseguir, a matar, a enganar, a seduzir, a criar heresias. Veja Satanás ao longo da história. Agora vamos encerrar vendo a sua maior arma. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 10. Quantos estão entendendo? Dizem amém. Digam amém. Nós vamos ver aqui. Esse é o grande ofício do diabo. O primeiro ataque dele foi tanto sobre os anjos quanto sobre Eva. E foram ataques semelhantes. E esse ataque caracteriza o modo dele trabalhar. Quem pensa que o diabo fica aparecendo para os outros, arranhando janela, incorporando, tentando os outros ao pecado sexual, a nossa carne, ela cuida disso. O diabo tem planos muito maiores. A grande arma dele não é essas coisas, aparecer, macumba, cachoeira, patuar, vomitar pacto, nada dessas coisas. Aparecer igual gárgula. O diabo aparece, eu fico com medo, vou orar e jejuar. O diabo não quer que eu ore e jejue, é mais fácil aparecer de mini saia, porque eu não vou querer orar e jejuar. Concorda? Agora, qual é a maior obra dele? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Presta atenção na palavra arma, poderosa, fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus. E agora, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aqui está resumido nesses 2 versículos a grande obra do diabo. Paulo diz que as armas da nossa milícia, então, é da ideia de uma guerra, a guerra da igreja. Contra quem? Contra o que eu acabei de pregar, o diabo. Não são carnais, carnais aqui naturais, mas são poderosas em Deus. Para quê? Deus nos deu armas espirituais para combate espiritual. Mas para quê? Para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Paulo está escrevendo aqui num pano de fundo grego. Ele está lembrando de Atenas, ele está lembrando de Éfeso, onde era muito comum castelos e grandes fortalezas. Por isso ele escreve, que o povo estava familiarizado. Aí ele vai usar mais para frente o termo para destruir fortaleza, anulando sofismas. A palavra sofismas no grego, logmos. Logmos é da onde vem a palavra logismo. Logismo, filosofias, ideias, religião, seitas, ideologias. Você entendeu? Paulo está dizendo assim: Satanás prende pessoas em fortalezas ideológicas. É o que ele fez com Eva. Todos os ismos que você conhece, mormonismo, são ideologias. Satanás aprisiona essas pessoas em uma fortaleza de mentira, de engano, de cegueira. Aprisiona elas em seitas, aprisiona elas em irmandades, em grupos, cegam e fazem a ficar aprisionadas crendo em mentiras. Isso é o que toda seita promove. Como é que pode pessoas estudadas,
pessoas que falam 3, 4 idiomas, que têm pós-graduação e doutorado, seguir certas religiões, crer, fazer parte de certos grupos. Como? Porque elas estão presas em fortalezas de engano e de mentira, que o diabo coloca. Por isso, quando você vai evangelizar alguém de uma seita, é a coisa mais difícil, você não entende como é que ela pode crer numa coisa absurda, estúpida dessa. É porque não é só um conjunto de regras, é uma força maligna, é uma prisão que Paulo compara às fortalezas dos primeiros séculos. Os castelos medievais são impenetráveis, são poderosíssimas. É o engano religioso, é o islamismo, é o secularismo, é o humanismo, é o relativismo, os comunismos, todos esses ismos cujas pessoas são fanáticas, devotas fanáticas. Paulo diz: o mestre do engano aprisiona elas. E Paulo diz: armas naturais não podem, é como espingarda de chumbinho contra o castelo da rainha Elizabeth, não tem o menor efeito. Aí Paulo vai dizer que elas estão aprisionadas, e qual a maneira de tirá-las de lá? Paulo continua: e toda altivez que se levanta, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então é uma luta pelas mentes, pelo que as pessoas pensam. Nossa missão então é tirá-las dessas fortalezas, pegar a mente delas que está aprisionada em fortalezas ideológicas e levar essas mentes cativas a Cristo. Essa é a nossa ideia. E como você destrói essas fortalezas? As armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Opa, poderosas. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Então veja só, quando você vê aqueles prédios sendo implodidos, vamos voltar um tempo mais atrás, como que derrubava prédio antigamente nos Estados Unidos? Era um guindaste com uma bola de ferro que batia até que ele cair. Essas fortalezas, cujos homens estão presos pelas forças do diabo, só podem ser livres com o guindaste, cuja bola é o poderoso Evangelho, é a pregação da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a única forma de vencê-lo. Como é que tira essas pessoas dessas prisões? As Escrituras: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esther, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Ageu, Abacuque, Miqueias, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse. 66 livros. Não há fortaleza que resista. É assim que ele age. Uma fortaleza. E o termo aqui, destruindo, smash, crush, destruir, pulverizar, trucidar. Não tem jeito de passar óleo de peroba na fortaleza. Não tem jeito de soltar traque, estalinho. O Senhor nos chama a esmagar. E só podemos esmagar com essa bigorna. Essa é a bigorna que destrói todos os aços. A palavra de Deus. Não pode ser conto da carochinha. Não adianta apelo emocional. Não adianta surtos. Nada disso. Só se vence o diabo como? Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, colocando o cinturão da verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade. É a verdade que liberta, é só o poder da palavra. Não há outra força contra o pai da mentira, senão com a verdade.
Por fim, volte lá em 1 Pedro, capítulo 5. Verso 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Aqui, Pedro diz, ele resume quase tudo que Paulo fala. Olha lá que interessante. Vamos pegar tudo que eu falei. Todos vocês aí, Fabrício, Juliano, Eduardo, Tiago, eu acabei de pregar, esse cara aqui, ó. Aí Pedro fala, o que ele está fazendo agora? O diabo vosso é seu, ele está em derredor. O que é isso? Ele não está ao redor como a sua esposa, é pertinho. O que é derredor? Uma distância favorável a um ataque, onde ele pode te ver e onde ele pode dar o bote. Ele está aqui, ó, como um leão. A ideia é igual um leão. Você vê um National Geographic, você vai ver como ele fica entre os arbustos, músculos aqui do dorso retesados, fica ali fica de 5 a 10 metros da presa, buscando um vacilo, uma oportunidade. Então ele está assim, diabo, vosso adversário está à espreita, esperando para te atacar, para pegar você, para confundir você. Agora o que ele está esperando? Ele está esperando um vacilo da presa. O leão está bebendo água e se perde, ou ele machucou, ou ele está tirando um cochilo. Satanás está esperando a brecha. Ele está esperando você abrir território para ele, você baixar a guarda, você deixar de guardar o coração, você envolver em pecado, você abrir o caminho, pavimentar o caminho, e ele saber que você não tem forças para se defender. É a hora que ele vai. Então está o tempo todo. Sabe quando você está em casa, você está ali, de repente chegou, já veio cedo hoje, tá de olho, me está esperando eu vacilar, eu sei. Aí o que Pedro diz? Portanto, imagina a zebra, o veado bebendo água. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Não baixe a guarda, não faça concessões, não ouça a sua voz. É isso que está dizendo. Feche as arestas, feche a brecha, bloqueie os canais de entrada dele. Internet, más conversações, televisão, amigos, telefone, seja o que for, ressentimentos, rancor, feche. E depois ele dá a arma. Resistam firmes na fé. O que é resistir? O fato de você não dar brecha, você ficar em alerta, não significa que ele vai ficar inibido de vir. Ele virá. É como se você pega um escudo, e quando ele vier, você resiste ele, resiste o bote, resiste o sussurro, resiste o é certo que não morrereis, resiste o é verdade que Deus, resiste. Como? Firmes na fé. O que é a fé aqui? Não é a fé salvadora, não é a fé, oh Deus me cura, é a fé, o nosso conjunto de doutrinas, é a fé cristã. A ideia é assim: resista-o firme nas suas convicções, resista firme na salvação que foi dada, resista firme no sangue do Calvário, resista firme porque você está vestido com a justiça de Cristo, resista. É assim. Não vacile, não abra mão das suas convicções, não recue.
Aí a Bíblia diz o quê? Resistiu o diabo e ele? Resistiu o diabo e ele? Você vence a batalha. Vamos fechar os olhos agora. Feche os olhos. Uma das ferramentas da armadura é a oração. Ore agora, orando no Espírito.